Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando aqui. Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula falando acerca da economia da Ásia, certo? Esse gigante chamado, alguns lá são chamados de dragão, né? Dragão vermelho, como o caso da China, dragão amarelo, que é o caso do Japão, mas nós vamos aí a nossa economia asiática. Antes de mais nada, meus queridos, eu gostaria de pedir a vocês, pega lá o livro de vocês, abre lá no módulo 2, página 374, Aspectos Econômicos da Ásia, o título aí da primeira página. Em seguida, nós vamos à economia do Sudeste e Leste da Ásia, do Japão, da China, e vamos falar um pouco dos tigres asiáticos, né? Dragão de um lado, tigre do outro. A economia asiática tem dessas coisas. Mas vamos entender melhor isso aí, o significado de cada um deles. Primeiro, nós vamos falar um pouco aí do Japão. O Japão que faz parte lá do leste da Ásia, né? Essa região aí do Japão, nós vamos ver aí que é de uma economia com altíssima tecnologia. O Japão constitui um arquipélago, né? São várias ilhas lá, um relevo predominantemente montanhoso, muita instabilidade sísmica, mas nessa região aí é, é onde surge todo o desenvolvimento, a indústria se desenvolveu, principalmente na indústria naval, na siderurgia, na automobilística e na produção de eletrônicos. Tudo isso com o apoio que teve lá dos Estados Unidos, que proporcionou isso aí. A maior parte da matéria-prima são importadas, pois os recursos naturais japoneses é inferior a 10% das suas necessidades. O elevado aperfeiçoamento da tecnologia de ponta foi o que transformou o país na atual potência industrial, exportando seus produtos para todo o planeta. Hoje em dia, o Japão não está mais aquela potência, né? O Japão já chegou a ser a segunda maior economia do planeta. Hoje ele está aí pela a quarta maior economia do mundo, o que não deixa de ser um, um, um status muito bom, né? A quarta maior economia do planeta, mas foi o primeiro país da Ásia a buscar uma expansão imperialista, né, nos moldes europeus. E aí isso aí antecedeu lá as guerras, né? E aí depois da guerra, quando teve lá as bombas nucleares, destruiu todo o parque industrial japonês. Os Estados Unidos vêm com o Plano Colombo de reconstrução do Japão. E aí o que foi que aconteceu? O Japão teve um salto na sua economia, e aí nós temos a economia do Japão. A agricultura corresponde a 1,6%, até mesmo porque é uma ilha vulcânica, não tem tanto solo cultivável. O que acontece lá no Japão é que eles importam solo, eles compram areia, é isso mesmo, eles importam solo e constroem lá os seus polders, e esses polders eles vão construindo e vão plantando seus arrozais para ter solo cultivável, principalmente da Rússia. Eles importam principalmente da Rússia. O setor de serviços é o maior, aí com 76,5% do PIB, e a indústria com 21,9%. Então é um país industrializado, um país rico, e que tem um PIB aí de 65,7 milhões. A população economicamente ativa, perdão, meu PIB não. O PIB ele vai estar aqui, ó, 128,4 bilhões, né? Isso aí é o PIB do Japão. A causa mais comum aí no desemprego japonês, ó, observe que o índice de desemprego lá no Japão é baixo, relativamente baixo, 5,1 o desemprego. E por ser um país tão tecnológico, a
avanço tecnológico lá é muito grande, o que acontece é que a substituição do homem pela máquina é o que acontece mais. Esse problema do desemprego, principalmente por isso, substituição do homem pela máquina, porque em alguns casos lá os empregos chegam a ser vitalícios, entendeu? O japonês ele tem essa relação aí com uma relação aí com o emprego, a disciplina, o respeito, a pontualidade, aquela coisa toda, que em alguns casos os empregos eles são vitalícios, chegam a passar de pai para filho. Viu? Olha, o pai é como se fosse uma sociedade de casta. Meu pai era o dono dessa empresa e trabalhava com seu pai. Eu sou o dono da empresa e trabalho com você. O meu filho que vem aí, que vai me substituir, com certeza vai trabalhar com seu filho. Então, vai passando meio que de geração em geração. Tipo uma sociedade de castas. Mais ou menos, né? E aí nós temos o saldo comercial de importações 636,8 bilhões e exportações, veja lá, 765,2 bilhões. O Japão ele importa muito, importa aí cerca de 90% de tudo que ele produz, do matéria-prima, de tudo que ele produz. E algumas coisas o Japão não produz, minérios, e ele importa 100% de algumas coisas, mas ele exporta o produto industrializado, certo? E aí o produto industrializado, na balança comercial, eles importam, tem o consumo interno e o que importa ainda dá uma balança comercial positiva. Isso aí por quê? Por conta do alto valor agregado nos produtos exportados. São produtos de alta tecnologia, certo? Então, os produtos não são baratos. O PIB aí, em dólar, a distribuição do PIB por setores. O setor que vai ter uma contribuição maior aí é o setor de serviços, certo? Com 76%, a agricultura 1,1% e a indústria 23%, certo? E aí a renda per capita, olha a renda per capita do japonês, 34 mil dólares, certo? O japonês tem uma renda muito alta, quer dizer, muito alta não, uma renda alta, né? 34 mil dólares é uma renda muito boa. E aí, continuando aí, no leste asiático, nós temos um outro país aí, a China, né? A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhão de habitantes. É uma república socialista governada pelo Partido Comunista da China, né, sob o sistema de partido único. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. Desde a introdução das reformas da economia em 1978, por Deng Xiaoping, a China tornou-se em uma das economias de mais rápido crescimento do mundo e segundo maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias do planeta. A industrialização reduziu as suas taxas de pobreza de 53% em 1981 para 8% em 2001. A China tem sido caracterizada como uma superpotência emergente por vários acadêmicos, analistas econômicos e militares. A China é um país extraordinário, certo? Ela desponta aí de um país atrasado, camponês, para a segunda maior economia do mundo. Assim, alguns têm como a primeira, né? Mas ainda tem muito chão aí para ele percorrer, para o partido aí desburocratizar, abrir aí a sua economia de uma forma mais democrática, melhorar os indicadores sociais aí
no seu país. Então tem um caminhozinho longo aí, mas eu acredito que a China chega lá, certo? Então é o maior exército do mundo, o maior exército da Terra é o chinês, se bem que tem a maior população também, né? Mas não é o exército mais bem armado. Então, as guerras de hoje em dia elas são vencidas não pela quantidade de homens, mas pela qualidade, nem quantidade, mas pela qualidade das suas armas, certo? Então, se você tem 1 milhão de fusível, não importa. Se você tem uma arma que você detona sem precisar de um homem, você com 1 milhão de fusível você vai matar quem? Então não é a quantidade, sim a qualidade do armamento que vence as guerras hoje em dia, certo? E aí nós temos algumas grandes potências, algumas grandes metrópoles chinesas, né? Vocês observem, o chinês ele gosta muito dessa grandiosidade, né? As maiores avenidas, a maior muralha do mundo, a única obra do homem que é vista do espaço, né? Os arranha-céus, estão aí construindo os maiores arranha-céus do mundo. Então o chinês ele tem mania de grandeza, né? Alguns dizem. Eu acredito que é proporcional à sua população. E aí, a área industrial são as zonas econômicas especiais. São nessas zonas econômicas especiais que existe o capitalismo. Lembrando que a China ela é socialista, certo? Socialismo de mercado, se é que isso existe. A China, nós podemos dizer que a China é um caso especial, porque é único no mundo, né? É a China. No litoral, né, vai haver a atração econômica internacional, primeiro ponto de abertura ao capitalismo. Em 1980 teve o boom de expansão, né? Juntamente com Taiwan, responsável por grande parte do mercado eletrônico, celulares, relógios, notebooks, né? Tem uma elevada quantidade de mão de obra barata. O fator que vai levar a esse crescimento aí, Taiwan, inclusive Taiwan é um dos tigres asiáticos, que nós vamos ver mais na frente. Taiwan vai se industrializar, vai produzir aí esses eletrônicos e um dos fatores é a mão de obra capacitada, disciplinada e barata. Então, Taiwan, assim como os outros tigres, eles têm essa mão de obra qualificada, barata, e também é barato se produzir em Taiwan. Por quê? A ausência de leis ambientais, o rigor ambiental lá não existe tanto assim. Leis trabalhistas, muito pouca, certo? Então são muito poucas as leis trabalhistas, não vai ter essa exigência tão grande assim, e isso vai favorecer as empresas, aumentando a sua lucratividade, né? Natalidade, tem o controle, né, da natalidade, o filho único desde 1976, a carência feminina, né? Por haver esse controle de natalidade, os pais eles optam por ter o filho homem, né? No caso, optando por ter o filho homem, porque na velhice é quem vai cuidar dos pais. E aí tem muito pouca mulher lá, tem uma carência feminina. No caso da exceção de 2 filhos, é só no caso de quem mora no campo, se o primeiro filho for mulher e você quiser ter um segundo, tentar o segundo, você pode. É uma exceção, mas muito pouco praticado. Por quê? Porque o segundo filho já vai ser responsabilidade sua. O Estado já não vai arcar com mais nada. O Estado ele arca com a educação, com a criança sendo o primeiro filho. O primeiro filho o Estado dá tudo, enxoval, educação, banca tudo, saúde, mas o segundo já é uma responsabilidade sua. E aí isso desestimula muitos a terem o segundo filho,
certo? Elevado o patamar do número de homens, né? O maior exército terrestre do planeta, elevado o índice de homossexualismo, né? Lá tem muitos homens, poucas mulheres, e aí já viu, né? E aí nós vamos agora aos outros. Agora nós vamos falar dos tigres asiáticos, certo? Os outros países do leste e do sudeste asiático. Nesses países aí, nós vamos ter aí o desenvolvimento econômico explosivo a partir da década de 80, estratégias arrojadas para atrair capital estrangeiro, apoiado em mão de obra barata, disciplinada, como eu já disse, isenção de impostos, baixo custo de instalação das empresas. E aí nós vamos ter essa primeira geração dos tigres. A partir da década de 1960, alguns territórios do Pacífico Malaio-Asiático começaram a apresentar altos índices de crescimento econômico e influência no mercado mundial, sendo por isso designado de tigres ou dragões asiáticos, certo? Os termos lembram agressividade e é exatamente essa a característica fundamental das 4 economias que formam esse grupo. Eles se utilizaram de estratégias arrojadas para atrair capital estrangeiro, apoiado na mão de obra barata e disciplinada, na isenção de impostos e nos baixos custos de instalação das empresas, certo? Então nós vamos ter aí os primeiros tigres, que são a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, que eles serão os primeiros, os chamados velhos tigres, certo? Então, esses velhos tigres, eles irão, com o apoio do Japão, eles irão iniciar esse desenvolvimento e essa implantação. Então, muitas empresas irão para lá. Muitas empresas, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, muitas empresas irão se instalar e se instalarão aí por conta justamente dessa baixa produtividade. Então, essa baixa produtividade aí irá proporcionar com que eles venham e se instalem. Então, o que vai acontecer? Esses produtos aí serão produzidos para a exportação, certo? A exportação desses produtos. Então, esses 4 primeiros, os tigres da primeira geração aí, esses 4 primeiros, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, irão ser chamados de plataforma de exportação, certo? A plataforma de exportação e a Malásia, são 4, Hong Kong, Malásia, Taiwan e Coreia do Sul. Então, serão a plataforma de exportação. Receberão apoio dos Estados Unidos e do Japão, que é quem vai entrar com o capital. Muitas das empresas americanas irão se instalar aí nessa região, produzir para exportar para o mundo todo. E esses tigres aí, eles irão, com o passar do tempo, já na década de 80, eles irão investir em outros tigres, ou seja, em outros países, certo? Eles irão iniciar um ciclo de crescimento muito grande e irão investir nesses outros países, os chamados novos tigres. Então, esses novos tigres aí, eles irão ajudar aí a segunda geração. Teremos agora 5 países, né? Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, que experimentarão um boom econômico, seguindo da tendência que ocorreu com os tigres asiáticos tradicionais. Esses aí serão chamados de os novos tigres. 2 diferenças significativas entre as 2 gerações são o seguinte: os novos tigres possuem uma pauta de exportações mais diversificada.
o contexto mundial é bem mais favorável ao crescimento da nova geração, porque eles vão ter aí uma pauta de produtos abordando as novas tecnologias, certo? Então o mercado vai estar mais aberto para eles, certo? E aí, pessoal, na década de 70, 4 desses países, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentaram acelerado processo de industrialização, que são os tigres asiáticos. E o modelo industrial desses países como industrialização orientada para a exportação, ou seja, as indústrias transnacionais que se estabelecem nesses países e as empresas locais implantarão um parque industrial destinado principalmente para o mercado externo, certo? Então, hoje, com a junção das empresas multinacionais e locais, houve transferência tecnológica e autonomia industrial desses países. Esses países experimentaram esse desenvolvimento, crescimento, industrialização, e isso foi transferido também para as suas sociedades, certo? Aí nós temos os IDH, Singapura, com um IDH muito bom, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan. Graças a esse desenvolvimento que eles experimentaram, a população, um nível de escolaridade alto, uma disciplina que é imposta dos orientais, né? Então, isso favorece e muito ao desenvolvimento deles. Aí nós temos as cidades, né? Singapura, que é uma cidade-estado, Coreia do Sul, que é um país, Taiwan, que é uma ilha, Hong Kong também. E os novos tigres, né? Como nós já falamos, aí tá as cidades, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. E aí a Índia. Encontramos na Índia um elevado número de população absoluta, a segunda no mundo, diversidade de língua, dialetos em todo o território, sem falar em seu sistema de castas. O hinduísmo é a principal religião praticada por 80% da população, um elemento muito forte na cultura nacional. A Índia, nós vamos ter aí um país que vai, em muito pouco tempo, ultrapassar a China, em questão de população. Justamente porque lá na China nós temos um governo que vai exercer uma certa influência sobre a população, vai ter a política do filho único. Na Índia não tem. Na Índia é liberado, a população segue aí o seu sistema de castas. Então é um poder fragmentado que existe lá na China. Já na Índia, na China é o poder central. Quem manda, no caso agora é o presidente de lá, que é o chefe do partido, é quem manda e mandou e acabou. Já na Índia eles têm essa diferença aí. Então, pertence a um grupo de países subdesenvolvidos industrializados. A Índia, assim como a China, o Brasil, a África do Sul e a Rússia, faz parte do BRICS. São os países emergentes aí, né? Com exceção da Rússia, né? A África do Sul, o Brasil, a Índia são países emergentes, substituindo a exportação pela produção voltada para o mercado interno. Ela está fazendo o que o Brasil fez na década de 50. Com a construção de hidrelétricas, redes de transporte e indústria de base, a Índia incentiva a instalação de multinacionais. A industrialização indiana foi impulsionada no período da Guerra Fria pela União Soviética. Isso aí pela década de 80, 70, 80. Na agricultura, atividade que concentra
mais da metade da população cultivando algodão, arroz, trigo, tubérculos e chá. Tubérculos é batata, macaxeira, né, inhame, cenoura, batata doce, batata inglesa, são os tubérculos. Durante os anos 90, houve um crescimento econômico mudando o padrão de consumo de parte da população, acentuando os problemas de desigualdade. Durante esse período aí, ocorre um crescimento econômico, mas também ocorre a concentração de renda, certo? Exploração, concentração de renda, e aí aumenta os problemas de desigualdade social. Aí nós temos a pecuária. A Índia possui o maior rebanho de gado bovino, com 282 milhões de cabeça. A China é um grande produtor de suíno, né? Um dos maiores do mundo. Só que tem um porém. Observe que a China é grande produtor de suíno. A Índia não, ela não é produtora de bovino. Por quê? Porque na Índia a vaca é sagrada, a vaca é uma divindade. Então ela pode se reproduzir e viver aí livremente. Observe que ela está aí no meio da cidade, no meio da população. Ó. A carne bovina não é utilizada para consumo humano lá na Índia. Por isso que tem esse rebanho enorme. O Brasil tem um rebanho semelhante a esse aí, só que o Brasil é um produtor, então é o maior produtor de bovinos do mundo, certo? A Índia não é produtora, ela é uma adoradora, vamos assim dizer, do bovino. E aí, pessoal, nós temos agora a região da Ásia Setentrional. Falou em Ásia Setentrional, Ásia do Norte, é o território russo. Todo o território russo aqui, ó, daqui, nessa área aqui para cá, é a Rússia Asiática. Aqui, essa partezinha aqui, é a Rússia Europeia, certo? Então, grande parte do território da Rússia está na Ásia e não na Europa. Então, falou Ásia Setentrional, falou Rússia. A economia russa é uma das maiores do mundo, com uma evolução muito significativa do seu PIB. Seu vasto território permite uma grande diversidade natural. A alta profissionalização populacional ajuda na produção de químicos, máquinas de precisão e etc. A moeda russa é o rublo e o PIB beira os 2 trilhões. Então é um PIB muito bom. Aqui a moeda, o rublo, certo? Então a economia russa não é uma economia para se desprezar, né? A Rússia está se recuperando aí desde a quebra o fim da União Soviética, né? Porque na época da União Soviética ela era a segunda maior economia do mundo. Então acabou a União Soviética, a Rússia foi o maior herdeiro econômico, bélico e político da União Soviética, né? Então ela está aí como, me parece que ela é a 8ª maior economia do mundo, a Rússia. Então, a agricultura e a indústria, a agropecuária produz frutas, cevada, leite, açúcar, legumes e seus derivados. A indústria, resultado do tempo soviético, apresenta uma grande diversidade entre mineração, petroquímica, a indústria bélica, equipamentos aeroespacial. Tudo isso ele é produzido e tem uma produção de ponta, certo? E aí, depois da Rússia, nós temos aí a Rússia com muitos cérebros, certo? Um sistema educacional muito bom, uma produtividade muito alta, voltada também para a indústria aeroespacial. Eles têm foguetes aí, tinha muita herança que eles têm da época da Guerra Fria, né? Então eles deram um desenvolvimento a tudo. E temos aí o Oriente Médio. O Oriente Médio é essa parte aqui da Ásia, certo? O Oriente Médio, ao contrário do que alguns pensam, não é um continente, é uma sub-região da Ásia, certo? E essa região aí, ela é muito importante para o mundo. Berço
das civilizações, né? Dizem que foi aqui, entre o Iraque e o Irã, que surge as civilizações lá no rio, aqui no rio Tigre, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Que a Bíblia narra lá. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, nessa planície aqui, entre o Iraque e o Irã, é que vai surgir aí o Jardim do Éden e o homem, certo? Então, nessa região aí, nós temos o berço de três das maiores religiões do mundo, né? O cristianismo e o Islã. O cristianismo ele chega a se dividir entre catolicismo, os católicos e os protestantes, né? Mas surge aí nessa região, essas religiões, o cristianismo e o Islã. E aí nós temos o espaço econômico. Com exceção de Israel, a atividade industrial é pouco expressiva. O que é que ele fala lá com exceção de Israel? Israel, quando foi criado pela ONU, ele recebeu o apoio dos Estados Unidos. Então, no apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos implantam indústrias. Aí, os israelenses eles também vão desenvolver a sua própria indústria, a indústria bélica, armamentos, militar, civil. Então a população lá ela é uma população treinada. Todo cidadão israelense ele é um soldado na reserva do exército. Todos. Não existe essa de homem e mulher. Não. O alistamento lá é obrigatório. Todo cidadão ele é obrigado a servir o exército, tanto homem quanto mulher. Certo? Tem um período lá obrigatório que ele tem que servir. Todo cidadão tem que saber manusear uma arma, tem que saber se defender, porque em caso de, como ele está cercado, Israel está cercado por inimigos ali, no caso dos inimigos virem, eles convocam os reservistas. E os reservistas eles têm que vir e têm que saber o que fazer. Porque não é chamar só para ficar lá na linha de frente e morrer, não. É chamar para defender a sua terra. Certo? Então todo cidadão lá é um soldado. Destacam-se aí nessa região a Turquia, a indústria siderúrgica, lá na Turquia é forte, e nos países produtores de petróleo, as refinarias e algumas indústrias petroquímicas. Nesses países aí produtores de petróleo, nós vamos ter essas refinarias aí na Arábia Saudita, no Kuwait, no Irã, no Iraque, nós vamos ter nos Emirados Árabes Unidos, nós vamos ter aí refinarias que eles irão refinar esse produto e comercializar com o mundo todo. Além dos setores tradicionais, como o têxtil e alimentício, que estão instalados próximo às grandes cidades. Só que o turismo é a grande atividade aí dessa região. A religião possui um rico e milenar patrimônio histórico, mas este não é o único atrativo encontrado no Oriente Médio. Então, nós temos aí esse atrativo, esse turismo religioso aí nessa região, né? Todo islâmico, todo cidadão, todo muçulmano, ele tem que ir no mínimo uma vez na vida lá em Meca. Isso aí está no Alcorão, todos eles têm que ir. E os cristãos gostam sempre de visitar lá a cidade sagrada de Jerusalém. Então, além disso, o litoral do Golfo Pérsico, né, nós vamos ter aí os corais, a vida submarina do Mar Vermelho, toda a costa mediterrânea, as riquezas lá do Mar Morto, né, que é a planície, que é a depressão mais baixa do planeta. Apesar dessas condições favoráveis ao turismo, os conflitos e a imagem difundida pela mídia sobre o fanatismo religioso e os valores culturais opostos ao do mundo ocidental constituem barreiras
a essa atividade econômica. Então, o turismo é uma atividade que dá uma lucratividade altíssima aí para essa região, mas tem esse fator negativo aí, que são esses conflitos, né? Quem não tem medo de repente se deparar com um homem-bomba, ele abre lá a camisa com um colete cheio de explosivo, detona e, né? Tem gente doida para isso. E o petróleo? É a principal fonte de energia e matéria-prima no mundo atual. As maiores reservas de produção estão no Oriente Médio, certo? O interesse pelo controle de áreas produtoras de petróleo é uma das causas de guerras e revoluções no Oriente Médio. Isto porque ele é o principal combustível da sociedade industrial e fonte de matéria-prima para mais de 6.000 produtos. Então, nessa região aí, ó, nós vamos ter a maior reserva, o país aqui com a maior reserva é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto são de lá, do Oriente Médio. O sexto é aqui da América do Sul, Venezuela. O sétimo é a Rússia. O oitavo e o 10º são da África, a Líbia e a Nigéria. E o Cazaquistão é da Ásia também, né? Vocês observam que aqui, ó, só da Ásia nós temos 8 países, certo? A Rússia, essa área produtora de petróleo, ela está concentrada na parte asiática, certo? Na parte europeia da Rússia produz muito pouco, até mesmo porque o território maior está na parte asiática. Apesar da enorme riqueza gerada pela exportação de petróleo e gás natural, parcela considerável da população não desfruta de boas condições de vida. A riqueza flui para as mãos de uma minoria que detém o poder político e econômico. Então, são os sheiks que vão gozar, desfrutar da riqueza, né, lá nos seus palácios. Né? Entre os países que detêm as maiores reservas de petróleo, quais estão situados no Oriente Médio? Aí é a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, só, no Oriente Médio só. E aí tem a Rússia e o Cazaquistão, que são da Ásia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.